Olá, pessoal! Tudo bem? Hoje trataremos da experiência teórica 1, ao qual abordaremos assuntos relacionados à eletrostática, lei de Coulomb, distribuição contínua de carga e por aí adiante. Esses vídeos que vão seguir aqui no canal, eles são relacionados à matéria prática de eletromagnetismo da UNB, e quem compõe esse compilado e esse grupo, no caso, o grupo E, além de mim, né, o moderador deste vídeo, Gabriel Puccini, temos o Davi Monteiro, Gibran Cavalcante e Leandro Cândido, que vão me ajudar a explicar algumas questões interessantes relacionadas à questão da eletrostática, ok? Nesse experimento específico, vocês podem ver aí, eu separei em 12 tópicos, sendo o de 1 ao 10 questões interessantes, matéria mesmo, por exemplo, a história do eletromagnetismo, temos as bases experimentais e teóricas, experimentos Stern-Gerlach, por aí vai. Posteriormente, vai haver uma discussão, ao qual eu e os demais integrantes iremos abordar questões que não foram muito bem esclarecidas ou ponderamentos a se fazerem com relação a cada uma das abordagens, cada um dos tópicos, e no fim abordarei aqui com vocês aqui só as referências utilizadas para todo esse nosso embasamento teórico, ok? Espero que gostem. Olá, pessoal. Eu sou o Gibran. Eu vou falar sobre a parte da história do eletromagnetismo. O magnetismo em si, ele foi descoberto na Grécia Antiga através de um pastor de ovelhas. A data em si ela é desconhecida, sabe-se que foi na Grécia Antiga. Esse pastor de ovelhas, ele, quando foi no seu ofício, né, de pastorear ovelhas, ele, não sei se foi acidentalmente, ele percebeu que quando encostou a ponta do cajado, feita de ferro, numa rocha de magnetita, a ponta do cajado sofreu uma atração que gerou toda essa coisa do magnetismo. Mais para a antiguidade também, teve o Tales de Mileto, né, que ele descobriu. Primeiramente, ao você friccionar um material não condutor, por exemplo, na resina de âmbar, né, ele gera um certo campo eletromagnético, eletrostático, e também a atratividade dos metais. Na antiguidade, esses foram os dois maiores eventos, né? Na Idade Média, assim, eles não houve muitos avanços, né, nessa questão de eletromagnetismo. Creio que também por causa da Idade das Trevas, né, que mudou muito essa questão da ciência. Bem, a Idade Moderna, assim, os dois teve vários, né, fatores, mas os dois principais foram o começo do estudo das conduções nos corpos, né, que foi pelo cientista Stephen Gray em 1600. Ele viveu de 1679 a 1736, e também estudos dos condensadores, já que os condensadores eles são os precursores, né, do que a gente conhece hoje como capacitores, que foi Ewald Georg von Kleist. Bem, na Idade Moderna foram esses dois eventos. O que começou mesmo onde começou mesmo a ter grandes avanços foi na Idade Contemporânea, que foi a descoberta da diferença de potencial elétrico, né, por Alessandro Volta, na Itália, e a invenção do eletróforo, que é um equipamento bem rudimentar que induz correntes elétricas, a lei de Coulomb, criação de pilhas, resistividade elétrica de Ohm, cálculos de corrente, tensão e resistência para circuitos ramificados, as famosas leis de Kirchhoff, e as equações de Maxwell, né? Que essas equações elas
descreve todos esses fenômenos anteriores de maneira matemática. Aí, bem, agora vamos falar da invenção da lâmpada elétrica. A primeira lâmpada foi Humphrey Davy, teve 2 bastões de carvão e um banco de 2.000 células eletrolíticas. Eletricidade de alta intensidade. Aí veio Thomas Edison, baixo consumo e relativo longa duração, trabalhar em um sistema elétrico controlado individualmente, operação em paralelo. Aqui fala do princípio de funcionamento, né? Mas uma coisa, mas porém essas lâmpadas elas tinham um grande problema. Elas não duravam muito. Essas lâmpadas elas não duravam muito. Aí o que aconteceu? Aí começaram a pesquisar sobre materiais mais resistentes. Aí acharam, se eu não me engano, foi um material composto de bambu com carbono, até que funcionou. Porém, ficaria economicamente inviável. Aí, nessa de ficar inviável, Thomas Edison tentou. Aí ele achou tungstênio. Porém, ele notou uma coisa interessante. Quando ele acionava o filamento da lâmpada, ela se queimava muito rápido, não durava muito. Aí foi descoberto pelo fato de estar em contato com o oxigênio, já que o oxigênio que a gente respira tem propriedades oxidantes. Aí o que aconteceu? Ele passou a envolver isso a vácuo, e também para melhorar, ele colocou gás inerte, argônio, nitrogênio. Isso conferiu uma alta durabilidade, uma alta eficiência e também, mais interessante, sendo uma lâmpada economicamente viável, né? Dá para você fabricar a lâmpada. Bem, agora falaremos de raios catódicos, né? Esses raios foram descobertos em 1838 por Michael Faraday. A denominação de raios catódicos veio em 1876, ao ser introduzido pelo físico alemão Eugen Goldstein. Bem, os raios catódicos eles foram descobertos através de um experimento feito por Faraday. O que acontece? Colocaram dentro de um tubo hermeticamente fechado 2 eletrodos e um gás rarefeito. Aí, energizando-se esses gases, esse gás rarefeito com esses 2 eletrodos, Faraday notou que houve uma dissociação desses raios, né? Aí ficou durante muito tempo também esse tipo de discussão. Aí Thomson, ele encerrou, descobriram que esses raios eram apenas elétrons, já que os polos positivos, os raios eles tendiam mais ao polo da carga positiva. Agora, no tópico 4, iremos falar sobre bases experimentais e teóricos para a criação do modelo atômico de Thomson. Bem, temos dentro desse tubo de vidro um cátodo, que vai ser essa parte mais à esquerda da imagem, de onde está saindo um feixe de elétrons, e um pouco mais à direita, um ânodo. Justamente no momento em que esse feixe passa a ser um filete, é onde está meu ânodo. E esse meu ânodo, ele possui um orifício, justamente para que esse feixe passe a ser um filete, né? Passe somente um filete, para que a trajetória desse feixe seja retilínea. Então,
Antes de mais nada, sem atuação de nenhum campo, nem elétrico, nem magnético, nós temos uma trajetória retilínea, beleza? Como mostra essa parte tracejada, ok? No entanto, quando a gente aplica um campo elétrico sobre ele, o feixe passa a sofrer por uma deflexão. Nesse caso, se tivermos as cargas positivas aqui para cima, essa deflexão ela vai ser para cima. Então, vai ter uma trajetória curvilínea voltada para cima, caso as minhas cargas positivas da minha placa estejam na parte de cima. Ok? Então, a gente já pode perceber, como base teórica, a gente já tem essa questão de utilização de campo elétrico. E, por conseguinte, se temos o campo elétrico, temos uma força elétrica. Agora, mudando a situação, desligando o campo elétrico nesse caso, e atribuindo a ele um campo magnético, nós percebemos que a força magnética decorrente desse campo ela vai promover um desvio do feixe também. Só que agora vai ter uma deflexão para baixo. Então vai ter uma trajetória curvilínea para baixo. Como ocorre um desvio do feixe, tanto pelo campo elétrico, para cima no caso, quanto pelo campo magnético para baixo, corrigindo as intensidades dos campos, eu consigo gerar essa trajetória retilínea também, que a gente tinha inicialmente. Para isso, só o que a gente precisa fazer é fazer com que a força elétrica seja igual à força magnética. Então, dando uma olhada aqui nas equações, nós sabemos que a minha força elétrica é carga vezes campo elétrico, e que a minha força magnética é carga vezes o produto vetorial do campo magnético com o vetor velocidade. Com isso, igualando a força elétrica à força magnética, nós chegamos nessa conclusão de que o módulo da minha velocidade ela vai ser dada pelo módulo do campo elétrico dividido pelo módulo do campo magnético. Beleza? Agora, imaginando a presença somente do campo elétrico, pelas leis de Newton, nós temos que a força resultante ela é massa vezes aceleração em y nesse caso. Mas por que uma aceleração em y? Ora, porque eu não falei que atuando no caso somente o campo elétrico nesse feixe, ele vai ter uma deflexão, vai se assimilar a um movimento oblíquo, né? Na verdade, é um movimento oblíquo. Então, tá, mas por que a gente considera somente aceleração em y? Em x, nesse movimento, a gente vai ter o MRU, daí a gente tira a ideia de que o tempo vai ser esse L. L é o deslocamento aqui, é o tamanho do teu tubo, dividido pela variação, ou dividido pela velocidade em x, o módulo da velocidade em x. Essa equação nada mais é do que S igual a S0 mais VT, beleza? Daí a gente consegue escrever dessa forma. Em y, a gente vai ter o MRUV. Daí tiramos que o DY, o que é DY? Vai ser uma pequena variação no meu eixo Y, ok? Uma pequena variação na altura do meu feixe. Ela vai ser dado pela aceleração em Y, né, já que a gente está avaliando o componente vertical, vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso daqui vem lá daquela fórmula de MRV que a gente já viu há muito tempo, que S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Fazendo os ajustes, a gente chega justamente nessa igualdade. Bem, agora pegando o meu dy igual, né, a yt ao quadrado sobre 2, substituindo o valor de ay e de t, t dado pela essa equação, né, L sobre Vx, e o AY é Q vezes o módulo do campo sobre a massa do elétron, a gente vai chegar na seguinte conclusão, de que 2dy vai ser carga módulo do elétron, L ao quadrado, dividido pela massa do elétron, vezes o módulo ao quadrado do meu Vx. Ok? Tá, mas esse meu Vx ela é a mesma velocidade de quando a gente tinha o feixe na trajetória retilínea, certo?
E a velocidade que a gente calculou pensando nessa questão, o módulo da minha velocidade, é o módulo do meu campo elétrico dividido pelo módulo do meu campo magnético. Então, com isso, eu posso substituir o Vx por esse módulo do campo elétrico sobre o módulo do campo magnético, ok? No final, o Thomson, fazendo os ajustes, mensurando todos os valores possíveis, ele conseguiu expressar o valor da divisão carga pela massa do elétron. Porque todos os outros valores que a gente tem nessa equação, eles são mensuráveis, chegando no valor que está aí descrito, de 1,7 vezes 10 a 11 carga por quilograma. Ok? Agora, no tópico 5, a gente vai abordar sobre o experimento da gota Millikan. Tá, qual que era o seu objetivo? Com esse experimento, Robert Millikan tinha por finalidade a determinação precisa, ou mais precisa, né? Porque o pessoal, questão de precisão é relativo, mas ele queria ter uma determinada precisão com muito mais acurácia da carga do elétron, certo? O experimento consistia no seguinte: um sistema de borrifador de gotículas de óleo ionizadas dentro de um campo elétrico orientado em sentidos alternados. A velocidade de ascensão de uma determinada gota, a gente pode até ver pelo gifzinho, não sei se ele está bem funcionando, mas aí, funcionou. A velocidade de ascensão com que essa determinada gota de óleo dentro do meio viscoso tinha permitiu para a gente, enfim, determinar a carga elétrica que a gota carrega. Pois ao mudar a polaridade do campo elétrico entre as placas, é possível inverter o sentido de movimento dessa gota, permitindo que a gota seja analisada por tempo suficiente para realizar várias medidas, como mostra aí bem claro aí no gifzinho. Então ela estava aí descendo, mudando a polaridade, ela vai subir de forma lenta, a gente conseguindo com isso tempo suficiente para avaliar, analisar tudo que a gente precisa, ok? Supondo apenas que a velocidade terminal da gota é proporcional à força agindo sobre ela, é possível verificar que as cargas elas sempre vão ocorrer em múltiplos de uma unidade fundamental, cujo valor real é 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Bem, eu achei um simulador super interessante do GeoGebra para a gente entender como que ocorreu esse experimento, caso não tenha ficado muito claro pelo GIF. Beleza? Vamos lá? Espero que esteja dando para ver minha tela. Vamos lá agora para simulação. Aqui, ó. É uma simulação do próprio GeoGebra e ela parece aqui bem legal. Vou explicar aqui para vocês as funções que tem nela aqui. Primeiramente, a gente tem essa opção aqui, né? Essa nova gota, que vai gerar uma gotinha aqui, ó, como vocês podem ver. Ok? Essa opção aqui de borrifar, o que ele vai fazer? Basicamente, vai liberar essa gotinha no nosso sistema, no nosso campo elétrico, ok? Vocês veem que aqui ele mostra uma velocidade menos tanto, uma velocidade negativa, né? Porque ele está considerando aqui para baixo uma velocidade negativa. Caso essa gota ela vá para cima, seria uma velocidade positiva, ok? Essa velocidade da gota, a gente consegue influenciar ela. De que forma? Através desse potencial aqui de controle deslizante, que a gente consegue controlar qual o potencial que vai ser aplicado, ok? E nós temos também nesse sisteminha um comutador que inverte as cargas do meu capacitor, como vocês podem ver aqui, ok? Com isso, essa mudança aqui, né, na minha chave, vai modificar o sentido da força elétrica sobre a gota que foi aplicada, beleza? E um dado interessante, essas gotas novas gotas geradas, todas elas têm propriedades diferentes, digamos assim, a densidade delas, o raio delas, são valores aleatórios.
ok? Não são valores fixos. Então, vou aqui colocar um potencial aqui só para a gente ver essa nova gota. Borrifar ela. Ela está com uma velocidade de -2 aqui, descendo. Então, o que aconteceu no experimento? Eles inverteram a chave para que a minha gota possa subir, nesse caso, devido à atração, à força elétrica, certo? E você vê que ela está subindo, mas ela está subindo de forma bem devagarinho, certo? E isso foi muito importante, porque com ela subindo bem devagar, a gente com essa velocidade de 0,07 aqui, por exemplo, nesse caso, metros por segundo, a gente conseguiu mensurar as variáveis possíveis, todas as incógnitas do nosso sistema, através desse movimento, né? Bem devagarzinho, a gente conseguiu mensurar tudo que era preciso do nosso sistema. Então, no experimento da gota de óleo de Millikan, a gente fez dessa forma, beleza? Então, ó, só invertendo aqui, só para a gente fazer mais uma vez, né? A gente tem aqui também a distância da placa e tudo mais. Então, a ideia da questão é assim. Eu acho que não deu para ver muito bem no GIFzinho. Então, a ideia é justamente essa, né? Ele está aqui a gota caindo, inverto a chave, ela sobe com uma velocidade mais lenta. Você vê que nesse caso ela está até um pouco mais rápida que na primeira vez, né? Justamente porque cada gota nova eu tenho propriedades, eu tenho um raio diferente, então são valores aleatórios para as minhas gotas, beleza? Espero que tenha dado para compreender através dessa simulação, ok? Então, vamos continuar com os nossos tópicos. Bem, então vamos agora falar sobre as equações que a gente consegue tirar de toda essa análise desse experimento proposto por Millikan. Nessa imagem, está ilustradas as três principais situações em que uma gotícula de óleo pode se encontrar. De acordo com o representado nessa figura, uma gotícula de óleo movendo-se com uma velocidade arbitrária v estará sujeita às seguintes forças. Uma força delas é a força gravitacional, Fg, essa daqui em preto nesse caso. A força de Stokes, Fs, né, ou força viscosa que a gente chama. Nesse caso é essa setinha vermelha, tá bom? A força de empuxo hidrostático é o nosso FH, isso aqui em cinza. E temos, por fim, a força elétrica, aqui essa em contorno de preto. A gente vai ter três situações de análise. Em que estamos em queda livre, pois o nosso campo elétrico é nulo, que é a letra A. Na letra B, temos um campo elétrico antiparalelo ao gravitacional, ok? Então, vocês veem que ocorre o surgimento aqui da força elétrica. E também temos o campo elétrico paralelo ao gravitacional. Letra B, antiparalelo ao gravitacional. Letra C, paralelo ao gravitacional, ok? Aqui temos uma descrição mais detalhada dos quatro vetores que acabamos de citar. A força gravitacional Fg com gotícula de massa m, um raio A e uma densidade ρ, ok? Como descrito aí pelo item 1. A força de Stokes, Fs, né? Ou força viscosa, com esse eta, que parece um Nzinho, como sendo a viscosidade do ar. Ok? Tudo isso descrito pelo item 2. Temos a força de empuxo hidrostático FH, descrito aí pela 3, que tem um sigma minúsculo que simboliza para a gente a nossa densidade do ar. Ok? Temos a força elétrica Fe, com o nosso Q sendo igual a N vezes carga N vezes o E, e onde assumimos que temos apenas elétrons, ok? Força elétrica aí mostrada no item 4. Bem, só relembrando aqui, a gente tem rapidamente, em vermelho temos a força de Stokes, ou viscosa,
Em cinza, a força de empuxo hidrostático. Em preto, a força elétrica, né? Setinha preta, força elétrica. Força elétrica não. A força gravitacional, perdão. E em branco, a força elétrica. Isso sim. Em azul está o sentido da velocidade. Ok? Então, temos que em queda livre, que é o caso da letra A, teremos que a força viscosa mais a força de empuxo hidrostático são iguais à força gravitacional. Ok? Por isso, aqui em queda livre descrito aí, temos essa equação, essa primeira equaçãozinha. Perfeito? Já no campo elétrico antiparalelo, que é o descrito pela letra B, temos que a força viscosa mais a força, mais a força de empuxo hidrostático vai ser igual à nossa força gravitacional mais nossa força elétrica. Então, como mostrado aí na equação, ficaria dessa forma a questão de campo elétrico antiparalelo. A equacionando ela ficaria dessa forma. E no campo elétrico paralelo ao gravitacional, a gente tem que a força de empuxo hidrostático mais a força elétrica são iguais à força gravitacional mais a força viscosa. Tudo descrito, equacionado aí também na imagem. Beleza? Após alguma álgebra, levando-se em conta que o nosso ρ é muito maior do que o nosso sigma minúsculo, tal que se a gente subtraísse o sigma minúsculo do nosso ρ, isso tenderia a ser ρ, ou seja, ρ um valor tão ínfimo que não faria diferença em comparação com o nosso ρ, nós chegamos nessas equações aí descritas, ok? Está aí equacionando e tudo mais, que seriam valores, mostrando aí na equação valores descrevendo a nossa carga, né, Q. Só que temos um porém. Você vê aí que a nossa viscosidade, está aqui, ó, eta zero de T, ela tem que ser corrigida. Ela não pode ser utilizada normalmente. Pois quando o diâmetro da gotícula acaba sendo comparável ao livre caminho médio, a viscosidade não seguirá a lei de Stokes, que é o que aconteceria normalmente. Daí deduzimos esse eta zero avaliando as condições iniciais. E por fim, a gente acaba criando, né, além das condições iniciais, a gente precisa de uma expressão geral para dieta, que está em função tanto da temperatura quanto da pressão atmosférica local. Perfeito? Que vamos estar equacionado bem aí. Travou. Pronto, voltou. Fazendo-se então todas as correções necessárias, chegamos então nessa equação para determinar a carga de cada partícula. Ok? E com esse experimento, concluímos o seguinte valor da carga de elétron. Aqui, ó, 1,60217,653 vezes 10 a menos 2, menos 19, perdão, coulombs. E vocês veem que essa determinação da carga elétrica ela foi tão precisa, mas tão precisa que a gente utiliza até os dias de hoje. Então, né, a gente pode dizer que a precisão foi absurda com relação a esse experimento. Foi muito bem feita. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre um outro experimento, que é o experimento de Stern-Gerlach. Então, o que consistia eles, né? A gente tem aqui, né, as componentes do nosso sistema, um ímã produzindo um campo magnético, não, no caso não uniforme, um forno com prata aquecida, né, de onde vai sair o nosso feixe, feixe de átomos, no caso vapor de prata, sendo projetado no anteparo, e vamos avaliar dois diferentes resultados. Então, vamos lá. Eles fizeram esse experimento, fizeram com que um feixe de átomos de prata passasse por um campo magnético não uniforme. Essa própria disformidade, né, a gente consegue facilmente ver aí na imagem. Você vê que ele tem um aspecto completamente diferente, o desenho, a desenvoltura dele, certo? E ele tem esse formato irregular justamente para que haja diferentes concentrações de campo, beleza?
Esses feixes eram, enfim, projetados nesse anteparo, que está mais à esquerda aí da nossa imagem, sob duas situações distintas. Primeiro, na presença de campo magnético e também sem a presença desse campo magnético, ok? Para compreender tal experimento, a gente precisa ter um embasamento teórico prévio, que vale salientar que a gente descobriu historicamente a existência do spin por conta do spin meio, pois ele tem um comportamento muito diferente do momento angular orbital e em dado momento não se fazia satisfatório explicar evidências somente com o momento angular orbital, necessitando agora introduzir um novo momento angular, ao que chamamos, nesse caso, de spin. Mas isso daí fica tranquilo que eu vou falar mais para frente, tá bom? Bem, considerando que as partículas de feixe possuem um momento magnético e que sua interação com o campo magnético ocorra, é gerado, então, uma energia potencial, perfeito? Sabemos do eletromagnetismo que a energia de interação deles vai ser menos m escalar B, como está aqui escrito, mostrando aqui na imagem. Dito isso, temos alguns resultados imediatos quando a gente quantiza o momento angular orbital. Primeiro, o momento angular é quantizado. E por conta disso, sabemos também que o momento magnético também vai ser quantizado, devido à equação m é igual a gama vezes L. Perfeito? Gama sendo a constante giromagnética e por aí vai. Com isso, a gente conclui que o vetor m dessas partículas de prata não podem possuir qualquer valor. Eles têm que ter valores específicos. E não somente isso. Não só o vetor m é quantizado, mas também a sua projeção no campo B também vai ser quantizada, fazendo com que m escalar B também seja quantizado. Dito isso, temos duas observações, ok? Uma, a projeção m escalar B igual a zero é uma possibilidade, ok? E duas, a segunda, para qualquer projeção diferente de zero, necessariamente a gente vai ter um simétrico. Por exemplo, se a gente tem uma projeção assim para cima, a gente vai ter uma projeção assim mais para baixo, fazendo com que a soma das projeções, no caso, de todas as projeções possíveis. Sabendo que temos um número par, mais a projeção igual a zero, né? Porque temos essas simétricas, mais a projeção quando é zero. Então, a gente vai ter ímpar projeções, certo? Logicamente. Bem, dado que nós temos energia potencial, pode ser que exista uma certa força atuando sobre o nosso sistema. E força é dado por menos o gradiente do potencial, ficando, nesse caso, gradiente de m escala b. Pela regra do produto, a gente desenvolve e como o momento magnético é constante, o seu gradiente dá zero, resultando em F é igual a m escalar gradiente de B. Ok? Então, para que tenha uma força movendo as partículas emitidas, tem que ter gradiente de B. Ok? Outras coisas que podemos calcular é o torque. O torque a gente calcula como m vec B. Como o torque é a variação do momento angular, pelo tempo Im é gama L, temos essa igualdade mostrada. Beleza? Que está bem aí na imagem. Numa situação em que B é constante, temos uma precessão, que nada mais é do que uma mudança de eixo de rotação. Perfeito? Seria basicamente as projeções simétricas que eu mencionei anteriormente. E fora simétricas, sempre haverá feixes que não sofrem deflexão, que vão estar ali no meio, certo? Porém, por meio desse experimento, temos algo que acabou por ser inédito, até no próprio experimento. O que acontece no experimento é o que está ilustrado na imagem à direita, que é isso que estão os feixes em azul. Não havendo os feixes centralizados que eu disse anteriormente para vocês, que tem que aparecer. Não tem nada ali no meio, certo? Necessariamente, o que está gerando essa deflexão não pode ser o momento angular orbital. Beleza? Mas por quê?
Porque o momento angular orbital, os feixes do centro necessariamente teriam que também acontecer, como mostra aqui na imagem à esquerda, com esses feixes em verde. Pois se você tem em determinadas projeções aleatórias, e sendo o zero uma projeção possível, então teria que necessariamente acontecer, dado n vezes que você, ou n projeções, se a projeção zero é possível, ela tinha que ser ao menos uma vez descrita, concorda? Beleza. Então, sobre essa parte, só finalizando aqui, o experimento de Stern-Gerlach, a gente tinha essa ideia na esquerda, que era o que era esperado, só que o que aconteceu foi isso aqui na direita. Então, o que gerou essa deflexão não foi o momento orbital. Então, o que fez isso acontecer, a gente chamou de spin. Então, daí surge o nosso queridíssimo spin. Perfeito? Agora, tópico 7. Vamos falar de César Lattes e a física de partículas. César Mansueto Giulio Lattes, ou somente César Lattes, nasceu em Curitiba. Filho de italianos, mudou-se para São Paulo e aos 19 anos ele se formou em Física e Matemática pela USP, na turma de 1943. Apenas 4 anos depois, em 1947, seria o responsável pela descoberta da partícula subatômica Meson Pi, hoje conhecida como pion, cuja função é manter prótons e nêutrons juntos no núcleo dos átomos. Então, ele que é o responsável por manter eles lá unidos, digamos dessa forma. Bem, ele foi docente na USP, na UFRJ e se transferiu para a recém-criada Unicamp em 1967. Não tão recente assim, mas tudo bem. Onde ele acabou por se aposentar. Ele faleceu em 2005, então ele já não está mais entre nós, quando ele tinha seus 80 anos. E em sua homenagem, Lattes, eu não sei se todos vocês perceberam, né? Mas em sua homenagem, a mais importante plataforma de referência acadêmica e científica no Brasil leva seu nome, a plataforma Lattes, que foi criada em 99. Quem não tem um currículo Lattes hoje em dia, né? Então daí que vem, né? A descoberta desse Meson Pi foi um passo fundamental na compreensão do mundo subatômico. Ao longo do século XX, as ideias sobre a matéria foram se tornando gradualmente mais complexas. Os átomos são constituídos por elétrons e núcleos. O núcleo contém partículas de carga positiva, prótons, e outras sem carga elétrica, por exemplo, os nêutrons. O que prende os prótons e os nêutrons aos outros para formar o núcleo? Eles não podem se atrair eletricamente, pelo contrário, como os prótons eles possuem, né, cargas iguais, eles se repelem. E as forças gravitacionais são muito menores que as forças elétricas repulsivas. Então era necessário supor um novo tipo de forças nucleares mais fortes do que a repulsão elétrica para manter a coesão do núcleo, para que ele seja estável, certo? O estudo da radiação cósmica feita pelo próprio César Lattes logo levou à descoberta inesperada de muitas outras partículas, incrementando-a muito para a temática da física de partículas. Então, o César Lattes e física de partículas está intimamente ligado, beleza? Bem, então ele introduziu muito da temática da física de partículas. A contribuição dele, caso caiba uma certa analogia, a gente pode dizer que são como os primeiros passos rumo a conhecimentos ainda obscuros por conta da desinformação mesmo, da não ciência do que está acontecendo. Mas eu vou citar aqui alguns exemplos palpáveis sobre alguns desenvolvimentos que foram gerados, foram possíveis pelo auxílio, né, dessa parte teórica gerada por César Lattes. Bem, temos o supercondutor de interferência quântica, um tipo de sensor, ou também conhecido como SQUID. O SQUID ele tem o seguinte efeito físico: dois supercondutores fracamente interligados, separados apenas por uma barreira isolante muito finazinha, faz aparecer uma corrente elétrica que flui através dos dois supercondutores. Beleza?
Esse arranjo da barreira isolante fininha entre dois supercondutores fracamente interligados é chamada de junção Josephson. E o SQUID, ele usufrui das propriedades da supercondutividade para transformar variações extremamente pequenas do fluxo magnético em uma tensão elétrica. Beleza? Tá. A maior vantagem de se utilizar o SQUID é a sensibilidade elevadíssima que ele tem. Porque ele é capaz de medir campos magnéticos, mesmo que eles sejam extremamente fracos, ok? Aqui só mostrando a questão da junção SQUID, a junção Joseph, SQUID-RF, perfeito? Bem, aqui eu apresento outros exemplos da contribuição do físico brasileiro. Pois é, ele era brasileiro, não sei se eu já tinha mencionado isso, importantíssimo. Temos o ímã supercondutor, que gera um campo magnético, assim como as bobinas de um eletroímã. O gradiômetro, que filtra o fluxo magnético da amostra. O sensor SQUID, que faz a leitura do campo induzido produzido pelas amostras magnetizadas. O transformador de fluxo, como o SQUID possui elevada sensibilidade, ele precisa ser envolto por uma blindagem magnética e ser isolado de qualquer campo magnético externo. Então, as bobinas do transformador de fluxo é que vão medir o campo magnético de interesse. Beleza? O LHC, o Large Hadron Collider. O LHC do inglês Large Hadron Collider, ou Grande Colisor de Hadrons, é o maior acelerador de partículas do mundo, também a maior máquina. Ele fica localizado na Suíça, em um grande laboratório chamado Centro Europeu de Reações Nucleares, CERN, cerca de 100 metros abaixo da superfície. Consiste em um grande anel com 27 km de comprimento, repleto de ímãs supercondutores que são esfriados com gás hidrogênio e hélio líquido em temperaturas de menos 71,3 graus Celsius, e uma série de aceleradores lineares. Dentro desse grande anel produz-se um vácuo quase perfeito, de forma que as partículas aceleradas no exterior quase nunca se colidem com as moléculas do gás atmosférico. A pressão interna do anel primário do LHC é de 10 elevado a menos 13 atm, semelhante à pressão do vácuo espacial. Os prótons acelerados no LHC atingem até 99,3% da velocidade da luz, completando mais de 11 mil voltas pelo detector a cada segundo. Quando colidem uns contra os outros em sentidos contrários, esses prótons são desintegrados em partículas subatômicas de altíssima energia, como os diferentes tipos de quarks e os bósons de Higgs. A aceleração dos prótons é realizada por meio do campo elétrico que é gerado. Né? Aí vamos falar das pilhas. As pilhas são sistemas eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica, por meio de reações de oxidorredução espontâneas. Dentro da química, as pilhas são conhecidas como células galvânicas ou voltaicas. São os sistemas capazes de produzir corrente elétrica por meio de uma reação de oxidorredução. Redução é a capacidade de um material apresenta de perder elétrons, e redução oxidação é a capacidade de um material apresenta de perder elétrons, e redução é a capacidade de um material apresenta de ganhar elétrons. Uma pilha é composta por dois eletrodos, cátodo e ânodo, e por um eletrólito. Cátodo é eletrodo positivo, em que ocorre a reação de redução do sistema, ou seja, ganho de elétrons. Ânodo, polo negativo, onde ocorre a reação de oxidação do sistema. Sendo assim, ocorre a perda dos elétrons. O fio condutor é o meio que os elétrons cedidos no ânodo percorrem até chegar no cátodo. Esse fluxo de elétrons gera corrente. Vamos falar da pilha de Lagrange.
foi a primeira pilha desenvolvida sem a presença de soluções. Trata-se de uma pilha capaz de produzir uma voltagem, uma diferença potencial em torno de 1,5 volts, e apresenta ânodo formado por uma placa de zinco metálico, cátodo formado por uma pasta com dióxido de manganês, cloreto de amônio, água e amido. Né? Você pode ver aqui no lado de baixo o ânodo, as reações do ânodo, que é ZNS, que é igual a ZN2 mais aquoso, mais 2E, que é de elétrons. Cátodo, 2MnO2 aquoso, mais 2NH4 elevado a 1 aquoso, mais 2 elétrons. E um Mn2O3 é sólido, mais vai formar mais 2NH3G mais H2O. A reação global ZN é sólido mais 2MnO2 aquoso mais 2NH4 elevado a 1 mais aquoso, resulta em ZN2 aquoso e mais um Mn2O3 sólido e mais 2NH3 gasoso. Agora, a pilha alcalina. Trata-se de uma pilha que apresenta o mesmo padrão de estrutura da pilha comum. O diferencial está na composição do ânodo e do cátodo. É capaz de produzir uma voltagem em torno de 1,5 volts e apresenta os seguintes componentes. O ânodo, geralmente formado por uma placa de zinco, cádmio e outros metais, e cátodo formado também por uma mistura pastosa com óxidos de alguns metais, mas com a presença de cloreto de potássio em vez do cloreto de amônio. Essa pilha apresenta as mesmas aplicações de uma pilha comum. Aqui você tem todo o cálculo, né? Toda a equação, né? Ânodo Zn mais 2OH resulta em ZnO mais H2O mais 2 elétrons. O cátodo é 2MnO2 mais H2O mais 2E, resulta em Mn2O3 mais 2OH, e a reação global Zn mais 2MnO2 resulta em ZnO mais Mn2O3. As baterias de lítio. As baterias de lítio, o ânodo é o lítio, e o cátodo é o dióxido de manganês, e o eletrólito é uma solução salina. Essa reação do ânodo, lítio é igual a lítio mais essa reação do cátodo, MnO2 mais L mais MnO2, reação global Li mais MnO2 é igual a MnO2Li. As baterias de chumbo. O ânodo da bateria é formado por uma placa de chumbo metálico e o cátodo é formado por placas de chumbo revestidas de PmO2. Essas placas são intercaladas e separadas por papelão ou plástico, mergulhadas em uma solução de ácido sulfúrico concentrado, formado uma série de 6 pilhas, com 2 volts cada e fornecendo um total de diferença de potencial de 12 volts. Bateria de íon lítio. O cátodo dessa bateria é o composto de óxido de lítio e cobalto, e o ânodo é o carbono, sendo que esses dois eletrodos estão separados por um eletrólito não condutor. O seu funcionamento ocorre pelo movimento dos íons do lítio do ânodo em direção ao cátodo através do eletrólito. Aqui tem as equaçõezinhas, todas aqui, do íon do lítio.
pilha de níquel-cádmio. O ânodo da bateria é uma liga de ferro e cádmio e o cátodo é revestido com uma camada de hidróxido ou óxido de níquel 3, né? Aqui temos as equaçõezinhas todas as equaçõezinhas aqui, dadas aqui. A bateria de hidreto metálico, óxido de níquel, suas atribuições principais são semelhantes à bateria de níquel-cádmio, mas com a modificação de que o ânodo é constituído por uma liga metálica que contém hidrogênio absorvido, formando hidreto metálico. Aí você tem as equações aqui. Pilha de lítio e iodo. A pilha alcalina é capaz de produzir uma voltagem em torno de 2,8 volts e apresenta os seguintes componentes: o ânodo, formado por uma placa de lítio, e o cátodo, formado por um complexo de iodo. E tem as equações aqui para saber como é que funciona. As equações. Pilha de mercúrio e zinco. A pilha alcalina é capaz de produzir uma voltagem em torno de 1,35 volts e apresenta os seguintes componentes: ânodo, formado por uma placa de zinco, e o cátodo, formado por uma pasta com óxido de mercúrio. Aqui estão as equações: a reação global, a semi-reação do cátodo e a do ânodo. Aí vamos falar da pilha de ferro. Existe uma bateria feita de ferro, sal e água, muito barata para fabricar. Tem uma capacidade de armazenar energia por cerca de 15 anos. De longa duração, em comparação com os 4 anos que duram a bateria de chumbo ácido. Essas baterias podem ser a solução para armazenar energia elétrica de maneira eficiente, sustentável e com custos baixos. Também pode suportar as plantas de energias renováveis, como a eólica ou a solar, mesmo quando o sol se põe ou quando o vento não sopra forte. Essas novas baterias são uma tecnologia alternativa às baterias de íons de lítio e chumbo ácido e são potencialmente mais caras, mais perigosas. Quais são potencialmente mais caras, mais perigosas e não tão eficazes para responder à demanda industrial. A grande dificuldade em reduzir as emissões de carbono do planeta é a geração elétrica. Mais usinas de energia no mundo usam combustíveis fósseis, que emitem gases de efeito estufa, CO2, e contribuem para as mudanças climáticas. Precisa de dispositivos alternativos para eletrificar. Baterias do setor de lítio têm sido usadas nos últimos anos para transporte, mas não tem capacidade de armazenar a quantidade de energia demandada pelas plataformas também em grande escala. Embora o preço das baterias de lítio diminuiu 90% durante a última década. Os ingredientes que compõem o cobalto e o níquel são bastante caros e poluentes, por isso, por muito tempo, cientistas trabalham no desenvolvimento das chamadas baterias de fluxo. Esse tipo de bateria seria uma alternativa para armazenar energia de uma forma eficiente e sustentável. Esse tipo de bateria armazena energia usando eletrólitos líquidos. Os eletrólitos são substâncias capazes de dissolver em íons que são partículas eletricamente carregadas, com um átomo neutro, e isso faz com que se comportem eletricamente de maneira muito eficiente. O uso de baterias de fluxo utiliza a conversão eletroquímica. Esse processo aproveita os estados de oxidação dos componentes para reter eletricidade através de uma interação química. As baterias de fluxo têm várias vantagens. O seu estado líquido permite um comportamento elétrico muito mais flexível, dura mais porque se degradam em mais tempo do que as baterias sólidas. Também tem maior capacidade de energia sem necessidade de um tamanho grande. São mais seguras porque são menos propensos a causar incêndios e também são mais gerenciáveis. Pode ser removido sem comprometer a bateria e são facilmente escaláveis. Não é aplicado aumentar seu tamanho se suas necessidades de energia exigem isso. As baterias de fluxo de ferro, parte dessa família, além dessas características, que são sustentáveis com o meio ambiente, ao contrário de outras baterias de fluxo. Os de ferro não usam metais e processos de terras raras, produção cara. Cada bateria tem 4 componentes básicos. O primeiro, 2 eletrodos, que funcionam como
como um para as partículas a se estarem carregadas eletricamente. E esse fluxo entre a carga e bateria, então tem o eletrólito, que otimiza o fluxo de eletricidade, e uma membrana que impede que dois eletrodos estão em contato entre si, evitando um curto dentro do sistema. Olá, agora a gente entrou no momento de discutir e colocar alguns ponderamentos, algumas questões que não ficaram muito certas na parte da apresentação. Então, vamos começar. Primeiro, com relação ao tópico 1, eu tenho uma pergunta para você, Gibran. Em qual época se teve um maior avanço no estudo do eletromagnetismo? E quem foi que conseguiu matematizar isso daí, colocar uma equação? Muito interessante. O boom mesmo aconteceu na época do renascentismo, Idade Moderna, né? Onde se teve um avanço absurdo, né? E quem matematicalizou isso foi James Clerk Maxwell, famoso pelas equações de Maxwell. Eu tenho uma pergunta. Qual era o gás utilizado nas lâmpadas antigas? Só para o tópico 2. Antigas. E por que ele não é mais utilizado? E também, por favor, responda qual é o tipo de gás ou a falta dele utilizado nas lâmpadas atuais. Muito boa pergunta. Antigamente era utilizado ar atmosférico, mas o que acontecia? Por ele ser muito oxidante, muitos filamentos acabavam incendiando. Aí o que acontece? Nessa de incendiar, ele acabava se rompendo muito rápido. Então, atualmente, além de filamentos de tungstênio, por exemplo, que são mais finos, porém extremamente resistentes, é utilizado vácuo, né? Ou gases inertes, como o argônio, já que eles não oxidam. Sobre o tópico 3, quem foi que começou os estudos nos raios catódicos, sobre os raios catódicos, e quem foi que finalizou essa discussão e o que foi concluído depois dela? Opa! Bem, tudo começou com Michael Faraday, né? Quando ele estava estudando eletricidades em cargas elétricas, né? Em gases rarefeitos, utilizando placas eletricamente carregadas. E depois disso aí não teve tanta discussão. E aí o que aconteceu? Em 1897, Thomson, revendo os estudos lá, ele descobriu que tais raios são feixes de elétrons, já que eles se atraíam por cargas positivas. Bacana. Vamos agora, então, para o tópico 4, que é os tópicos que eu abordei. Alguém tem alguma pergunta? É o tópico sobre o modelo atômico de Thomson. Opa, eu tenho. Sim. Como posso formatar isso aqui? Assim, se o Thomson conseguiu medir o valor da razão entre a carga e a massa do elétron, e no que isso implicou? O que isso implicou? Cara, isso nada mais, nada menos prova pra gente que a matéria ela é feita de partículas. E refuta também o modelo anterior, né? O modelo de Dalton, invalidando a teoria, por exemplo, da indivisibilidade. Fechou? Opa, valeu, irmão. E eu tenho uma pergunta também. Qual a falha que tem o modelo atômico de Thomson? Essa daí é uma boa pergunta. Uma das falhas desse modelo está relacionada à própria estabilidade, pois Thomson ele dizia que havia uma certa estabilidade em relação à distribuição dos elétrons. Porém, pelos próprios conceitos do eletromagnetismo, a gente não pode afirmar isso, porque é necessário forças não somente repulsivas, e no caso dos elétrons só temos forças repulsivas para gerar essa estabilidade. Então, isso meio que não colou. Não tinha como gerar essa estabilidade só por forças de repulsão. Eu tenho uma pergunta. Que outra conclusão tirou-se além do valor da carga do elétron? Cara, foi por meio desse experimento que também concluiu-se a medida da constante de Planck, por exemplo, através do efeito fotoelétrico.
O embasamento quanto à quantização da carga elétrica e pesquisas relacionadas aos fenômenos da natureza, de natureza elétrica, tiveram como base, né, o embasamento teórico deles foi por meio desse experimento também. O Millikan, ele tentou usar por um tempo água ao invés de óleo no seu experimento. Por que ele teve que mudar? Isso é verdade. E ele tentou por um bom tempo, pelo que eu estava lendo. O maior problema ao utilizar a água ionizada era a baixa acurácia devido à imprecisão do experimento. Então, com isso, a gente não conseguia concluir muitas coisas, não tinha muita previsibilidade quando se utilizava a água. E quando a gente começou a usar, quando a gente não, né? Ele que fez isso. Quando ele começou a utilizar o óleo ionizado, ele foi capaz de ficar confinado no campo elétrico orientado, o que não ocorria com a água, né? E com isso a gente conseguiu equacionar mais coisas, relacionar várias dessas variáveis, entender o que estava acontecendo em todo esse movimento. Opa, tem uma pergunta, tópico 6, experimento Stern-Gerlach. Esse experimento, ele enfatiza a questão do spin. Pode me dizer algum efeito importante que a descoberta do spin trouxe? Fora o fato da gente estudar um pouco disso no ensino médio, por exemplo, com relação à química, do spin e tudo mais, eu posso te falar o seguinte: existe dentro do estudo do spin o que é chamado de efeito Zeeman. O efeito Zeeman é nada mais do que o desdobramento de raias espectrais de um espectro em resposta à aplicação de determinado campo magnético. E ele se divide, esse espectro, ele se divide seguindo uma regra em específica, ao qual foi chamada de regra de seleção. É uma matéria que a gente precisa estudar um pouco mais a fundo para poder a gente engrenar nela tranquilamente. Beleza? Valeu, irmão. Obrigado. E, se não me engano, a gente teve um brasileiro que chegou a descobrir uma partícula nova. Ele chegou a ganhar o Nobel de Física? Cara, a descoberta da nova partícula atômica, o Meson Pi, foi realmente fenomenal, né? Que foi a descoberta que o Lattes fez. Ele até publicou um artigo na revista Nature, em 1947. Só que o estranho mesmo, é que 3 anos depois de ele ter publicado esse artigo, o comitê do Nobel ele concedeu esse prêmio de física a Cecil Frank, um físico britânico. E, cara, pelo que a gente ficou sabendo, o motivo do prêmio não ter sido para o brasileiro, para o Lattes, foi por conta de política interna mesmo do Nobel. Foi uma puta sacanagem. Eita, vou ter que cortar isso daí que eu xinguei. Sacanagem não é xingamento, não. Tem que ser natural. É um fórum. Beleza. Não é uma entrevista. É um debate, né? O que eu posso fazer? Agora, entrando aqui no tópico 8, eu tenho uma pergunta para você, Leandro. Posso fazer? Pode. Cara, como que ocorre a geração de partículas no LHC? Uma boa pergunta. Os prótons, eles são acelerados, aí raramente eles se colidem, eles sofrem uma colisão, e ao se colidirem, ele é liberado partículas de quarks e de bósons, e esse processo é detectado por sensores avançados do próprio LHC. Ah, bacana. Leandro, o que são os ânodos e os cátodos de uma pilha alcalina? O ânodo da pilha alcalina é a placa de zinco, cádmio e outros metais. E o cátodo dessa pilha é uma mistura pastosa com óxidos de metais, mas com a presença de cloreto de potássio. Opa, eu tenho uma pergunta, tópico 10. Quais são as vantagens da bateria de ferro em relação às outras baterias? Além do seu custo acessível, do seu custo-benefício, por ser feito basicamente de ferro e água e sal, que são coisas abundantes no planeta, ele é menos poluente pelo próprio fato da sua composição,
ele é menos poluente que outras baterias e, devido à sua composição, ele tem uma duração, uma vida longa de 15 anos, em comparação com outras baterias que é de 4 anos, para ter noção. Bem, com isso a gente abordou todos os tópicos, discutimos um pouco sobre todos os tópicos aqui abordados, e espero que tenha gostado do vídeo, espero que tenha ajudado a entender um pouco mais sobre todas essas questões. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Obrigado. Obrigado. Infelizmente, estamos chegando ao fim desse vídeo. Espero que tenha elucidado bastante das questões que trouxemos aqui, que tenha sido interessante abordar todos esses emaranhados de conteúdo, ok? Agradeço muito a atenção até agora. Se você não dormiu, se você conseguiu absorver alguma coisa, isso já significa bastante pra gente, ok? Aqui eu mostro para vocês algumas partes das referências que a gente utilizou e se baseou, tá bom? Foi bastante coisa. E, bem, o que eu posso dizer? Obrigado pela sua atenção e tchau, tchau.